Por que aprender a me relacionar? Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e eu queria trazer um tema hoje, é um tema também que eu acho muito importante. A gente acha que relacionar é um expediente empírico, né? A gente vai se relacionando e vai aprendendo, né? Mas é importante pontuar alguns temas necessários. Quando eu era pequeno, eu ouvia dizer que a criança nascia zerada, como uma espécie de uma fita virgem, e os pais acabavam imprimindo nessa criança uma série de valores, a escola, a educação, a religião, o Estado, né? Os avós, a família de um modo geral. E eu acreditei nisso ao longo de anos e anos, até que eu comecei a me deparar com os estudos e as pesquisas astrológicas que eu mesmo fazia empiricamente com os meus clientes ao longo de muitos anos, e eu fui percebendo que não era bem assim não, que cada criança nascia com muitas e muitas histórias, milhões e milhões e milhões de histórias, e eu não estou exagerando, não estou falando dezenas, não estou falando centenas, eu estou falando milhões de histórias, né? A ponto da criança nascer num dado momento, a gente poder fazer o mapa um minuto depois e começar a falar de tendências, né, de recursos, de mananciais, de dificuldades, antes mesmo que o pai pudesse ver a criança, antes mesmo que a mãe pudesse até amamentar a criança, já tinha ali os temas de trabalho daquela criança que, ao escolher de uma forma inconsciente aquela família, aquele pai, aquela mãe, aquele lugar, aquele país, né, aquele sexo, para dar continuidade aos seus temas de trabalho, né? Que o objetivo final nessa história seria acabar quitando toda uma relação de débitos da pessoa com ela mesma. E aí surgem as encarnações, as histórias sem fim, que a grande maioria delas, ou quase a grande totalidade delas, é um passado que retorna. Por isso, quando a gente na Terra de Rudá valoriza muito tornar-se presente, que esse é o ponto central da história, a gente poder deixar de reagir ao passado e se colocar disponível, fresco, leve, aberto para o presente. Embora a gente não perceba que esteja reagindo ao passado, embora a gente não perceba que a gente está atraindo pessoas e relações que no fundo vêm no passado. A gente pensa que é tudo novo, tudo zerado, tudo... Mas pode ser que seja um dia, quando as fichas caírem, quando a gente conseguir integrar, né, uma série de conteúdos psíquicos. Uma metáfora interessante é quando aquela gota que faz parte do rio, que ela chega no mar, e aquela gota é integrada ao oceano, né? Então ela perde aquela identidade de gota para ser o próprio oceano. Essa é a razão pela qual nós nascemos, nós nos tornarmos oceanos, e sem desconsiderar a gota, que também somos, né? Bem, e esse é um tema que, na verdade, me dói muito, né? Quer dizer, então nós temos que aprender a nos relacionar, porque é tão difícil assim, é coisa para gênio. Quando a gente faz um percurso histórico, né, da antiguidade até a idade contemporânea, a gente vê boas intenções aqui e ali, sempre vai ver boas intenções aqui e ali, mas a gente vai ver predominantemente, principalmente naqueles que detêm a caneta, aqueles que detêm o poder, decisões, escolhas, ações que não são maduras, que não são maduras. São escolhas, são decisões, são leis, enfim, são procedimentos que vêm de cima, né, dos governos,
e que a gente, na verdade, tem dentro da gente ali nas relações familiares, relações de autoridade, de autoritarismo, melhor dizendo, relações de poder, como uma espécie de compensação de um buraco, de um rombo, de uma falta que a gente sente. Talvez eu pudesse resumir se me perguntasse, mas que rombo é esse? Que falta é esse? Que falta é essa? Esse rombo é de eu ser visto, de eu ser percebido, em outras palavras, de eu me sentir amado. De eu me sentir amado e eu poder amar. Mas a gente só ama aquilo que a gente conhece, percebe, reconhece, consegue enxergar, consegue ver. Eis o problema. A nossa história é uma história de cegos e surdos, mas não exatamente mudos, porque a gente gosta de falar. A gente escreve, fala, escreve, mas não exatamente ouve, menos ainda enxerga. E é o que a gente vê por aí. Nas relações de intimidade, nas relações dentro de casa, né? Relações dos pais, a nossa relação com o parceiro, com os nossos filhos. Então o que acontece? A gente importa um modelo externo. O que é ter sucesso? E a gente tem uns protocolos para ter sucesso e a gente tenta ir seguindo para dar conta desses protocolos. Sucesso afetivo, sucesso profissional, sucesso financeiro, né? Sucesso familiar. Aí vem uma opção de regrinhas, a gente vem de fora para dentro, sempre de fora para dentro, e vendo como é que o outro funcionou, como é que o outro se deu bem, como é que o outro se realizou, e a gente tenta. Ou seja, nós é uma história de abandono, a gente se abandona. Nós nos abandonamos, nós nos importamos demais pelo julgamento do outro, pelo pensamento do outro, pelo aquilo que a crítica que o outro vai fazer, o julgamento que o outro vai fazer ao nosso próprio respeito, que pode ser extremamente construtiva, porque a crítica construtiva não é tão somente a intenção do outro, mas é o que eu faço com a crítica do outro, com o julgamento do outro. Né? Eu vejo na clínica uma certa insuportabilidade das pessoas em relação ao julgamento do outro, à crítica do outro. Por quê? Por que essa insuportabilidade? Porque parece que eu me construo através do olhar do outro e não através do meu olhar a meu próprio respeito. Se eu, na verdade, me construo através do olhar do outro e ponto, eu sou adicto do outro, eu sou dependente do outro. O outro é uma droga. Droga essa que pode me dar algumas dificuldades, alguns mal-humores, mas me dá muito prazer e me faz existir. O olhar do outro me faz existir. E o teu olhar por você? O que vai piorando tudo é que pessoas que a gente diz amar, pessoas que diz que nos amam também, não conseguem nos enxergar e nem a gente o outro. E tem aquele álibi feio, que entra ano e sai ano e a gente repete, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. A gente pode mudar virar esse disco e falar diferente. Eu não consigo te enxergar. Eu não consigo te ver. Mas por quê? Você é cego? Não. A minha história, a minha escola, eu não consigo me enxergar. Eu não me senti enxergado pelos meus pais. Ah, então eles não te amaram? Eu acho que sim. Acho que sim, acho que amaram sim. Do jeito deles, do jeito de cada um tem um jeito de amar. Não sou eu que vou dizer, esse amar está certo, aquele amar está errado. Mas escuta, pelo que eu estou entendendo, amar tem um requisito básico, né? Você enxergar o outro. Você não consegue amar alguma coisa que você não tem a menor ideia, não sabe o nome, não sabe o rosto, não sabe o lugar, não sabe nada. Ah, eu amo sei lá o que eu amo. Não. Então, reparem que amar implica a gente ter uma relação de reconhecimento, de perceber, de escutar, de ouvir, de se interessar, de se interessar, de se interessar. Mas fica difícil, né? Porque nunca senti que alguém se interessasse de fato por mim, né? E às vezes é muito interessante que os pais exigentes,
não estão muito preocupados com a essência do filho, qual é a alma do filho, qual é o dharma do filho, e sim, olha, eu sei que uma boa escola é essa, uma boa alimentação, né? Isso na melhor das hipóteses, porque tem gente que nem isso tem. Então claro que a gente valoriza demais o fato de termos uma família unida, que não falte alimento, que não falte educação, que não falte afeto, né? Mas talvez a gente queira mais, acho que a gente quer mais. O que é uma boa educação? O que é um afeto para valer? Um afeto, o que é? É você amar o teu filho ou você amar esse indivíduo que está na tua frente? O que é amar? É você amar a tua filha, a tua mãe, o teu pai, ou você amar esse indivíduo que está na tua frente? Que você se identifica em parte, critica outra parte. Como é que é aceitar? Eu aceito, eu consigo aceitar essa pessoa? Será que a minha felicidade depende de que pai e mãe tivessem sido diferentes? Será que eu vou usar um ressentimento para culpá-los de algo que na verdade eles não sabiam fazer? Esse vídeo, por que aprender a me relacionar? A gente fala assim, autoconhecimento, conhecimento de si, olhar para dentro, buscar. É isso mesmo, só que tem um detalhe. Para muitas pessoas isso é de um desinteresse fabuloso. Eu não me interesso por mim. E pessoas egocentradas, pessoas individualistas, pessoas egoístas, ainda assim, no fundo, eu não me interesso por mim. Me interessa em ficar bem na foto. Me interessa em ficar bem na foto. Quem vai ficar bem na foto? Um pronome chamado eu, que eu não sei quem é. Agora, se eu não consigo, se eu não fui iniciado na arte de olhar para dentro, de mergulhar, como é que eu vou conseguir enxergar o outro? Olha, mas tem uma técnica. Se apaixona pelo outro. Sinta um desejo, um tesão, uma atração, uma vontade de se aproximar, de conhecer o outro. Isso é uma técnica. Isso é uma armadilha, isso é uma arapuca maravilhosa. E quem armou essa arapuca são os deuses que moram dentro da nossa psique. Quem armou essa armadilha são os nossos mestres que moram dentro da nossa psique. Ou seja, você não consegue olhar para você, você acha que muito chato, né? Esse processo de autoconhecimento, Então faz o seguinte, olha só, que pessoa interessante. Olha que mulher gostosa, olha que homem gostoso, olha que homem interessante. Aí começa o processo. Então você vai, e aí, olha, quanta coisa se abre, quantas situações se abrem. Né? É como se fosse um desejo de comida, e é uma comida. Uma comida não só do corpo, mas uma comida dos afetos, uma comida do espírito, da alma, da essência, do intelecto. E aí a gente acaba, para me alimentar, eu preciso do outro. Né? Até que, evidentemente, um dia, se tudo correr bem, eu percebo que o outro é um veículo para retornar para mim. Porque eu começo a enxergar coisas no outro que eu tinha dificuldade de enxergar em mim que não aceitava. Eu não sou isso, eu não sou ciumento. Mas fulano é. Por que eu atraí uma pessoa ciumenta? Eu não sou possessivo, eu não sou apegado, eu sou generoso. E essas características que eu me refiro, essa autodefinição, até parece que a gente se conhece tanto assim, a gente está assim de opiniões a nosso próprio respeito. Não é raro, eu pego o mapa astral, né, nesse processo da arqueoastrologia, a pessoa desfila assim 10, 12 autodefinições e às vezes 7 delas eu falo assim, olha, não, eu acho que você está viajando na maionese, eu acho que você construiu uma história a teu próprio respeito. Não é isso que eu enxergo aqui. Mas é possível que você que nunca viu a pessoa na frente, pegou um pedaço de papel, olhou para o céu e sabe mais dela do que a própria pessoa? Pasme. Pasme. Aliás, isso é o mínimo, né? Se um astrólogo não sabe mais da pessoa do que ela própria, a gente tem uma história de orfandade, uma história de autoabandono, uma história de amnésia, de autoesquecimento e de um desinteresse profundo. A gente tem um desinteresse profundo a nosso próprio respeito, a respeito do nosso país, a respeito das pessoas, inclusive, que a gente ama. Não confundam, não confundam.
Você tem um filho que você adora, que você ama, você daria a tua vida por ele. Mas não me permita te provocar. Você não sabe quem é esse indivíduo, esse ser que mora dentro dele. Talvez você tenha um projeto lindo para ele. Mas qual é o projeto dele? Esse é um assunto que me dói, porque entra década e sai década, entra século e sai século, e as histórias se repetem, apesar de se repetirem em oitavas diferenciadas. Eu não estou dizendo que a gente está no mesmo lugar da Idade Média, não, realmente não estamos. Embora tenha gente que queira voltar para a Idade Média, mas isso é impossível do ponto de vista dos ciclos, vamos dizer assim, dos ciclos psíquicos e dos ciclos planetários também, estelares. Né? Mas as situações se repetem em anéis diferenciados, em espirais diferenciadas. Né? Hoje a gente tem muito mais condições da gente se conhecer. Né? Embora existam projetos cada vez mais sofisticados para a gente se distrair, para a gente não ter tempo para olhar para a gente. Nós somos seres de uma potência inimaginável, uma potência amorosa, uma potência afetiva, uma potência sexual, intelectual, espiritual, uma potência humanitária, uma potência solidária. Nós temos dentro da gente uma sombra gigantesca também. E essa sombra, ela é alimentada por medos, inseguranças, fobias. Quando uma criança nasce, essa fofura de criança, essa delícia de bebê lindíssimo, que a gente faz um scanner da alma dele através da carta natal, do mapa astrológico, às vezes a gente encontra ali situações heavy metal. Você pega, só para citar algumas, assim, que aqui nosso objetivo não é falar de astrologia, mas se você pega, por exemplo, um Plutão quadrado Lua em grau exato, um Saturno em cima da Lua, um Plutão no ascendente, ou um Saturno mesmo, quadrado Lua, Saturno conjunção Plutão, quadrado Sol, quadrado regente do ascendente, enfim. De onde é que está vindo essa criança? Ela veio trabalhar o quê? Né? Posso até fazer uma pergunta mais estranha. O que ela veio revidar? O que ela veio revidar? O que ela veio provocar? De alguma forma. Né? E é interessante que até um determinado momento da vida vai projetar esses assuntos na mãe e no pai. Porque foi a mãe, porque foi o pai. Eles são os culpados dessas minhas características. E aí no processo terapêutico, e também com a ajuda dessa busca do autoconhecimento e também da astrologia, fala assim, gente, não é bem assim não. Primeiro que essa natureza é minha, segundo que esses meus familiares, irmãos inclusive, foram referências para esses assuntos virem à tona. Eu projetei isso nos outros, achando que a culpa era de A, B, C e D. Tive um certo ressentimento. Esse ressentimento me deixou com uma impressão de eu não ter culpa no cartório. E agora, depois de tanto trabalho, tanto a busca, tanto crescimento pessoal, eu percebo que eles fizeram o melhor que eles conseguiram, que eles deram conta, e esses assuntos são meus. E eu sou 100% responsável pela transmutação disso. E o mais bacana disso é que, por mais que a gente esteja falando de coisas muito complicadas e difíceis, somos nós que podemos transformar, porque fomos nós que criamos isso dentro da gente. Não foi fulano, beltrano. Fulano e beltrano são agentes catalisadores. Fulano e beltrano são agentes catalisadores. Nascer no Brasil, ter um determinado governo, uma determinada economia, são agentes catalisadores de uma projeção de temas de trabalho da minha parte. E eu, você e o outro construímos e podemos desconstruir e reconstruir. Por isso a gente precisa aprender a se relacionar. E em primeiro lugar, não está nem, pasmem, você precisa aprender a se relacionar com você. Essa não é o primeiro. O primeiro ponto seria muito difícil, seria um saco. Didaticamente, pedagogicamente, é o seguinte, não, procura aprender a se relacionar com o outro. Vai por aí. Daqui a pouco você vai ser convocado
a você aprender a se relacionar contigo. Então o outro e os outros, as relações de intimidade, são relações, são salas de espelho, são relações extremamente potentes para que a gente possa se enxergar luz e sombra. É muito comum nós nascermos com muitos traumas. É muito comum, não é exceção não é exceção não. Eu diria que é regra nascermos com fobias, com pânicos, com medos, com traumas. Essa não é a nossa primeira encarnação, a gente já está nessa história há bastante tempo, a gente não sabe, não lembra de onde veio antes de chegar na Terra. Dentro de nós temos um registro acástico que não só fala das nossas tramas, mas das tramas de outros e de tudo mais. E a gente não amadureceu o nosso ego, nós não temos um ego amadurecido para a gente poder saber lidar com essa potência. A gente surtaria se começasse a lembrar de tudo. Mas a psique não esquece de nada e ela vai mandando em doses homeopáticas pessoas e situações para a gente poder aprender a lidar. Aprender a lidar com ele, com fulano, com beltrano, com aquelas situações, para no final aprender a lidar comigo. O que está em jogo é o seguinte, é a minha autorrealização, o meu despertar. Eu não tenho problema nenhum de falar o meu despertar, a minha iluminação, a minha autorrealização. Sabe por quê? Porque a autorrealização, embora o prefixo auto, porque a autorrealização não é monopólio de fulano nem de beltrano. Quando uma pessoa se autorrealiza, né, muda mundos. Quando uma pessoa se ilumina, ela transforma mundos. Quando uma pessoa desperta para valer, ela alquimiza mundos e mundos. Então, todo o processo de autorrealização, até que não é tanto para mim, não, né? A minha autorrealização não é minha, né? É de todos nós. Pois é. Então, cuida do outro, porque esse outro vai te devolver a você. Cuida de você, porque você vai se devolver ao todo, ao entorno. Essa é a razão pela qual você está aqui e eu também. Então, é preciso então aprender a me relacionar. É patético, é muito patético a gente olhar para fora e ver o que está acontecendo hoje, ontem, anteontem. E é interessante, né, que quando eu era bem jovem, eu via homens de terno e gravata que me passavam uma respeitabilidade, uma credibilidade, políticos, e na hora de bater a foto, eu não via contato entre os olhos deles. Eu bem jovem, eu observava assim, eles estão se cumprimentando, sorrindo, não havia contato, não havia relação. Isso me chamava a atenção, eu falei assim, mas são essas pessoas que eu vou votar? O tempo passou, isso não mudou, isso não mudou. Não há uma relação de interesse de um país pelo outro, ou de um governo, por exemplo, por uma população. São jogos de interesses, mas interesses narcisistas, egocentrados, parciais. Eu gosto de você porque eu tenho interesse em você. Tem algo em você que me interessa. Mas será que quem você é não é o suficiente? Não. Eu preciso extrair de você alguma coisa. Eu sou um ser que predo, um ser predador. Eu preciso comer, eu preciso extrair, eu preciso tirar, eu preciso predar, eu preciso saquear, mas tudo com a lei me autorizando. Por quê? Sabe aquela coisa? Fulano morreu, antes ele do que eu. Isso não é o final do filme.
Bem, eu sei que talvez você, nesse momento que está me ouvindo, não está interessado no final do filme. Não dá spoiler, não dá spoiler. Eu não estou interessado em final de filme nenhum. Estou interessado em curtir esse filme, que é o meu filme. Mas olha, então, anota aí que isso vai cair na prova, hein? Esse teu filme, ele diz respeito a mim. Vê lá o que tu vai fazer, vê lá o que tu vai escolher. O meu filme diz respeito a você. Eu tenho que ter um senso de responsabilidade e maturidade. Maturidade emocional e psicológica. A população planetária não saiu da pré-adolescência. A população planetária, digamos, 100% da população não saiu da pré-adolescência emocional, psicológica, salvo exceções, evidentemente. Exceções que são exceções, exceções. E é claro, e fica, o que seria uma adolescência, uma pré-adolescência, você voltado para o próprio umbigo, aquele país que está voltado, aquele nacionalismo, aquele país voltado para o seu próprio umbigo, aquele indivíduo voltado para a própria família, meu filho, minha mulher, mesmo. E se a gente pensasse, nossa, mas ele ama muito essa família. Não, ele não ama essa família, ele ama a família dele, que é uma projeção. É capaz de ele começar a falar dos filhos e da esposa num delírio, porque ele não escutou, não viu, não percebeu, não sacou, e chamam de amor. Esse é um assunto que me dói, porque... Por que me dói? Porque, gente, olha só, eu quero dirigir um carro. Você precisa aprender a dirigir. Tá, eu vou me matricular numa autoescola. E aprendi, tirei a carteira, estou simples assim. Bem, eu quero aprender a me relacionar. Ah, não vai não. Não vai não. Não vai não, porque tem um pozinho de plim-plim-plim que vai te distrair e vai estimular teu egoísmo, a tua dispersão, a tua separatividade, a tua competição, a tua vontade de predar. Mas espera aí, eu quis aprender a tocar um violão, eu me matriculei e aprendi. Agora eu quero aprender a me relacionar com... Não vai não, você não pode. Se você aprender a se relacionar, você vai transformar o mundo. Pô, mas isso não é bom? Não, nós temos outros interesses. Nós temos outros interesses. Vai transformar o mundo para quê? Está tudo tão bom, está tudo tão bem. Tem uma elite, assim, que está muito bem, está muito feliz. No mundo, no planeta, nos países. Mas você quer então que eu não me conheça, que eu não... Você quer então que eu tenha relações precarizadas? É, gente, que é divertido. Relações abusivas, relações precarizadas, relações de humilhação, de vingança, de ódio. Gente, é um videogame, cara. Vamos curtir isso, vamos aproveitar. Você poder destruir o outro. Mas é isso? Não, não é isso. Não é isso. Me dói ter que, em 2022, depois da gente ter passado por uma... Eu não vou nem falar de pré-história não, uma antiguidade, uma idade moderna, né? Uma idade média, uma idade moderna, uma idade contemporânea, a gente está falando disso. Eu não quero crer que daqui a 100 anos a gente vai estar falando disso. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o outro. E depois conosco. Não vem com esse papo, primeiro você tem que aprender a se relacionar com você. Olha, nós somos seres relacionais, eu vou aprender a relacionar comigo me relacionando com o outro. O outro é uma fonte de aprendizado. Não tem nenhum problema nisso. Mas não, eu quero alguma coisa do outro. Eu não quero aprender nada com ele, eu já sei o suficiente. Eu quero que o outro me dê as coisas que eu não tenho. Olha, eu acho que eu não tenho afeto, você podia me dar. Eu não tenho elogios o suficiente, você podia me dar. Você não me dá? Puxa, você é o culpado pela minha infelicidade, porque você não me deu aquilo que eu precisava. Isso é uma cocaína, isso é um crack. Me dói esse assunto.
Daqui a 100 anos nós não estaremos mais aqui, mas talvez alguém esteja gravando uma DED dizendo: precisamos aprender a nos enterrar. Eu não creio nisso, não quero crer nisso, não é para isso que eu estou aqui falando com vocês, tampouco não é para isso que eu nasci. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Se interessar pelo outro, se interessar por nós mesmos, ouvir, enxergar, silenciar e poder expressar. Você imagina, os homens não podem chorar. Os homens não podem falar de suas emoções. As mulheres, nossa, elas são carentes, coitadas. Elas só pensam em casar, só pensam em ter filhos, só pensam em construir família. E entra século e sai século, coitada da mulher. É um sexo frágil. E esse homem? O homem, na próxima encarnação eu quero nascer homem, porque o mundo é feito para os homens. Coitado desses homens. Não sabem o que sentem. E quando tomam atitudes, compra o jornal para ver o que está acontecendo. Não é hoje, não. Ah, mas Sérgio, mas tu vai querer mudar o mundo? Eu vou. É para que eu tô, é para isso que eu estou aqui. Aliás, acho que você também, né? Nós temos esse ponto em comum, né? Eu e você. Mas essa coisa de mudar o mundo não pode ser de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. E eu me transformo qualificando as minhas relações com o entorno. Eu não me transformo olhando para o meu umbigo fazendo milhões de terapia, 30 anos de terapia. Porque não. Quem é que está na minha frente? Quem está na minha frente? Eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar. Eu consigo ouvir. Começa dentro de casa, com os filhos. E depois que os filhos crescem, com os próprios pais. Os filhos que não se interessam em nada em saber a história da mãe, a história do pai. Pai, senta aí para mim. Como é que foi? Me conta como é que foi tua primeira relação sexual, ou quando você foi reprovado na escola, como é que... Nada. O cara é velho, o pai já está outra geração, não sabe nem mexer muito bem no iPhone, no celular. É muito chinfrim. As histórias dos avós, dos bisavós, dos pais, as histórias dos filhos, que estão vivendo agora na escola. A gente está vivendo uma situação extremamente complexa. Estamos ainda numa pandemia, outras pandemias virão. Estamos numa guerra que deverá se alastrar. Estamos numa depressão econômica que vai aumentar. Isso tudo é um projeto, isso tudo não é foi a pandemia que fez isso. Não, a pandemia não fez nada disso, não fiquem pensando, a pandemia foi gerada, e outras coisas também, das que eu falei agora, foram geradas e outras estão por vir, para levar a gente a uma situação de reset mesmo, de dar um reboot, de dar um reset. Agora, falando assim, dá a impressão de que nós somos presas fáceis de um sistema. Só que tem um detalhe. Nada é maior do que a consciência. Nada é maior do que a consciência. Anota isso que vai cair na prova. Nada é maior do que a consciência. Tem um projeto para nos manipular. Tem um projeto que, através do medo, insegurança, leva ao nosso estresse e a gente acaba entregando os pontos. Nada é maior do que a consciência. A gente sabe, a gente estuda que tem várias hierarquias sombrias e luminosas, e nós somos ali peças nesse jogo de xadrez, mas a consciência do Joãozinho, da Mariazinha, é coisa muito grande. Evidente que, se eu não estou nem aí, estou pouco me lixando para esse troço de consciência, ok, faça de mim o que vocês quiserem. Eu sento no banco do carona e vocês me levam para onde vocês quiserem. Me dói esse assunto. Entra século e sai século, eu não sei me relacionar. Carência. Eu amo ou eu estou carente? Como é que eu faço para o outro não ir embora?
Como é que eu faço para o outro me escolher? Como é que eu faço para ele me ligar hoje à noite? Ele vem hoje à noite, ele ficou de vir. Eu não sou nada sem o outro. Beabá. Alfabetização emocional, alfabetização psicológica. Bem, esse assunto vai ter que voltar porque a Terra de Rudá, por exemplo, para onde quer que a gente aponte, para onde quer que a gente olhe, a gente tem que voltar sempre para a base, que é esse aprendizado. Aprender a lidar com o outro, aprender a lidar comigo, aprender a lidar com o outro, aprender a lidar com onde quer que eu olhe. Porque senão ou eu me postergo, ou eu me adio, ou eu me jogo nas coisas, ou eu me adio, me postergo, ou eu jogo. Não, não. Quero saber o que eu estou fazendo. Eu quero saber o que eu estou fazendo. Eu quero saber o que eu estou sentindo. Eu quero saber as escolhas corretas que têm a ver comigo e eu quero agregar um valor no entorno. Quando eu partir, eu quero que a minha migalha tenha sido, a minha pequena semente tenha brotado. A minha, a tua, de todos. Imagina que bosque maravilhoso, que floresta maravilhosa. Não vai faltar oxigênio. Mas a gente precisa aprender a se relacionar. E para isso a gente tem que enxergar, ouvir, calar e expressar o que está sentindo. Do contrário, a gente fica que nem hamster, rodando na roda. E aí é o que a gente vem vendo. Pessoas bem intencionadas mesmo, aproveitando 20, 30% de si. Gente, meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Espero que essa minha fala tenha tocado o coração de vocês, a ponto de uma reflexão do tipo: eu conheço meu filho, eu conheço minha filha, eu conheço meus pais, eu me conheço, o que eu estou sentindo? Beijo no coração, até breve.